Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de setembro de 2019, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso Porto de Luz para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1859. Agradecemos a espiritualidade amiga que se faz presente, nos inspirando, nos intuindo sempre, ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade. E vamos nós, mais uma vez, a nossa querida Aramita, a nossa querida Carla, conduzindo esse trabalho aí em nome do nosso Senhor. O Kardec está passando umas dicas de como as principais caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. Nós estamos na dica número 9. Os espíritos bons são muito escrupulosos sobre as providências que podem aconselhar. Em todos os casos, estas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, olhar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, refletindo maduramente antes de adotá-las. Então, como a gente viu nos outros, que assim, os espíritos superiores, até os espíritos que já são na categoria de espíritos bons, eles não ordenam, eles não mandam, eles não fazem imposições. E aí, como ele diz assim, quando a pessoa assim, quando ele diz aqui muito escrupulosos, assim, eles não fazem isso a não ser a título de exceção, quando ele sobre as providências que podem aconselhar, porque uma coisa que sempre os espíritos e sempre nos é dito, que é assim, o livre-arbítrio. Se você não pode exercitar o seu livre-arbítrio, você não vai ter um mérito da escolha, nem um mérito de resistir ou de vencer qualquer prova. Então isso é de nós mesmos. Então ele disse, quando ele faz isso, é sempre um objetivo sério e útil. Não é como o espírito leviano gosta de mandar, né? Faz isso, faz aquilo, vai para ali. Eu te ordeno. Tem umas paradas dessas. Ele diz assim, em todos os casos, estas têm sempre um objetivo sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, olhar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter. É porque existe uma lei, que é a lei do livre-arbítrio. E espírito lúcido tem consciência dessa lei, logo não interfere. Porque uma coisa é eu ter aprendido a lição. A outra coisa é eu ser uma marionete. Então, os espíritos lúcidos sabem que para que o outro venha evoluir, é necessário que ele tenha aprendido a lição. É necessário que ele ande pelos próprios pés. Agora, se ele for sempre uma marionete na mão de alguns espíritos, ele não vai crescer, ele vai ser a marionete. Então, o espírito lúcido não faz isso. E por isso que ele usou o termo aqui, escrupulosos. Entendeu? Porque o propósito é que o outro cresça, aprenda. Se ficar sempre comandando, coordenando tudo, é igual quando você cria um filho e você quer tomar todas as atitudes pelo filho. Você diz, você faz, você corrige, você isso, você aquilo, você leva, você pega, você isso. Sinto muito, mas você está criando um banana. Então, há situações e situações. Então, tem pessoas que se submetem a esse tipo de espíritos. Quer ser marionete. E tem outros não, que bate o pé e diz, não, mas por quê? Não é bem assim. Então, ou seja, ser marionete tanto para o bem quanto para o mal, não é de espírito superior. Ser marionete nunca pois mas assim, é para o bem. Não. Meu filho, deixa que eu, então é para o bem, quanto para o mal, não é de espírito superior. Não, porque o propósito é nós aprendermos a andarmos com as próprias pernas. E o interessante, assim, até a gente vê na biografia tanto de Valdo como do Chico, que assim, o guia espiritual, né, ele não aparecia para dizer faz isso, faz aquilo, não vai, né? Ele esperava a decisão do que o outro dissesse para deixava ele sofrer influências para ele aprender a resistir, que é o aprendizado, né?
Tem o valor do aprendizado. A gente estudando um pouco a história de Chico, a gente vai perceber, e olha que eu estou falando de Chico, tá? De Chico Xavier. Mas só depois de um tempo que Emmanuel foi mais incisivo realmente no trabalho. Como quando ele disse, ele até falou a Chico, olha, a tua vida foi confiscada. Tu não tem mais direitos sobre tua vida. Vais realmente o trabalho, vai viver o trabalho do Cristo 100%. Aí o Chico ainda brinca e disse, se eu não quiser, disse, Deus tem todo o direito de te tirar. Ele disse, não, não vamos ter pressa não, vou ficar por aqui mesmo. Você tá entendendo? Então, mas por quê? Porque o Espírito aprendeu todas as lições. Ele não vai cair em nenhuma armadilha. E não dá roteiro, né, Tico? A lição, como diz o Emmanuel para o Chico, fica com Kardec e com Jesus. E com Jesus já vê, Jesus não deu roteiro para ninguém. Quando apareceu para o Paulo de Tarso, ele, que queres que eu faça? Ele só disse, entra na cidade. E era de pouquinho. Quando o Emmanuel disse, olha, só precisa 3 coisas primeiro. Disse, já pensou se ele dissesse tudo que ia vir? Não, ele só disse primeiro disciplina, disciplina, disciplina. Depois ele disse, olha, nós vamos fazer 40 livros, tá bom? Tá bom. Aí depois de 40, não, agora a gente vai fazer mais, vamos chegar em 100. Né? E deu 450. Então, não é um roteiro. E é tão interessante, quando você puxa Paulo, nosso querido Paulo, você diz assim, o primeiro movimento é levanta-te, porque ele estava de joelho. Entra na cidade. Agora, detalhe, quando ele levantou, ele já levantou cego. Já levantou cego. E entrou na cidade já sendo conduzido por um dos seus soldados. Então, e é isso que a Mita falou. A orientação vai vindo aos poucos, porque à medida que vai sendo visto a fidelidade do trabalhador. Porque eu fico imaginando na história do Paulo, né? Ele já levantou cego, você entra na cidade e disse, vem cá, Jesus, tu tá de brincadeira comigo? Tu não tá vendo como é que eu vou entrar na cidade assim? Não. Quando a pessoa está pronta, eles vão embora ver se isso... Então é um pouco, foi. Ele foi provado, testado. Aí espera não sei quantos dias para lá o outro tirar as escamas. Aí vai, então é de pouco, não dá grandiosidade. E em todo o caminho, o interessante é isso, assim, a gente precisa dar o nosso sim, né? Eu estou de acordo, eu vou, eu quero. Tem que se submeter. Aí eu faço o link, como diz o Emmanuel, usar a vontade. Eu sou dono da minha vontade e eu preciso que esse gerente se adeque à vontade do Pai, senão não reflete. Vamos para o 10? Os espíritos bons só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não estiver estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra de espíritos bons. Acontece o mesmo com toda insinuação malévola, tendente a excitar ou a alimentar sentimentos de ódio, de ciúme e de egoísmo. E assim, espírito bom só prescreve o bem. A gente parece que isso não acontece, mas vou contar um caos, né? Uma pessoa conhecida diz que um espírito começou a aparecer, né? Se manifestar e dar conselho para essa pessoa. E um dos conselhos dizia assim, que era para tomar cuidado com a pessoa que ele estava se relacionando, que ela estava de olho. Aí a terminologia foi assim, nas patacas, né? Que era antigamente moeda, dinheiro, nas patacas dele. Aí essa pessoa veio me questionar, eu disse, olha, primeiro, espírito falando de dinheiro, esse espírito está com mal intencionado. E ele não ia dizer isso. Ele deixa a pessoa, cada um, fazer a sua decisão. Ele não diz, aí é como ele diz aqui. Pode até falar dinheiro, mas patacas. E semeando a discórdia. Semeando a discórdia. Porque o sentimento que ficou foi de desconfiança. Entendeu? Assim, termina um espírito vem te dar conselho, orientações, que isso não existe em espiritismo. Mas vamos lá. Alguns casos assim, mais de missionário, que é necessário, mas nada assim. Mas tá, vamos acreditar. Mas aí a criatura vem e começa a te dar informações que não te deixam bem.
que faz com que você saia inquieto. Poxa, aquela comunicação, aquela orientação me fez tão mal. Então, poxa, se fez tão mal, isso não pode ser de um espírito bom. E é como ele diz aqui, insinuação malévola, né? Espírito que diz, abre teu olho, vigia, olha quem está próximo de ti, está semeando a discórdia para a pessoa ficar olhando quem está próximo a ela. Então isso já vai dizer assim, isso não pode ser do bem, isso não é um espírito bom. Então essas coisas a gente precisa, quer dizer, a gente não recebe muita coisa. Os espíritos bons jamais aconselham coisas que não sejam perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito limitado e ainda sob a influência dos preconceitos terrestres, consequentemente, pouco digno de confiança. Nunca passa óleo de cozinha que passa. Olha só, os espíritos bons jamais aconselham coisas que não sejam perfeitamente racionais. E, gente, a gente vê tanto troço que, meu Deus do céu. Eu me recordo há muitos anos atrás, na reunião mediúnica, o espírito tentando convencer que todos nós deveríamos ir vestidos de branco para a reunião mediúnica. E ele explicava cientificamente o significado, como é que o negro agia, cores escuras, e o branco, o que o branco fazia. Olha, se nós não tivéssemos um pouquinho só de bom senso, estava todo mundo vestido de branco. Já roupa branca no guarda-roupa. E que nós sabemos que não é absoluto. Então, se você não tiver um pouquinho de bom senso, você cai. E eles começam a trazer marmota. Eu chamo de marmota. Marmota. Se a pessoa parar para pensar, vê que aquilo não tem lógica. E a nossa querida irmã Carla, que estava lembrando a palestra do Haroldo, né? Que ele comenta, foi o Haroldo? Não, estou falando. Foi que falei? Deve ter falado do Haroldo, que o pessoal saía do passo todo lambuzado de óleo. E aí o pessoal disse, nossa, o passo aqui é que nada, o moço jogava óleo de cozinha. Tu imagina o melequê que ficava? Eu acho que é o Haroldo também, acho que isso só acontece lá pro lado deles, né? Não, comentou a história da gaiola também, né? A luz azul, né? Não tem esse negócio da luz. Tem história da luz azul, a luz vermelha. Eu fui, geralmente sento por aí, primeira palestra, depois tem a sala do passe, né? Fui num assim. Aí você tinha que botar a mão numa posição, não podia abrir o olho. Eu disse, agora que eu não vejo. Eu disse, tá bom. Então, assim, tem coisas que, assim, pra quê, né? Pra quê? Com qual objetivo? Qual a razão? Aí ele diz aqui, que se afasta da linha direta do bom senso e das leis da natureza. E eu me recordo por onde eu andei, todos os passos tinha muito saramaleico, né? Muitos movimentos, muito isso, muito aquilo, a gente se submete respeitando. Só teve uma instituição, que foi justamente na escola Eurípides Bassanufo, lá em Sacramento. E fomos para o estudo do Evangelho, ao final fizeram a aplicação do passe, e para minha surpresa, bastou a imposição das mãos. Eu digo, olha... E aí depois eu procurei a coordenadora, conversei com ela, toquei no assunto, e ela me disse assim, afinal de contas, para que a gente estuda? Não necessita aquele saramaleco todo, necessita, basta a imposição das mãos, né? Então, para você ver que o estudo com lucidez, aí as pessoas acabam idolatrando alguns palestrantes. Não, mas fulano aplica o passe, não sei o quê, que eu nem sei que eu não estudei esse trem. Mas não é necessário. Faz que nem Jesus, só impõe as mãos. Eu já fui num que disse assim, olha, se a passista demorar em ti é porque tu está carregado. Meu Deus, tá tu descarregado de quê, moço? Quem que tá me carregando? Então descarrega. É uma mistura, né, com as outras religiões afrodescendentes. Exatamente, acaba misturando e a pessoa não sabe se é espiritismo, se é umbanda, se é candomblé, e vai misturando tudo. E nós não podemos misturar verdadeiramente. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por sinais materiais com os quais não nos poderíamos enganar. Sua ação sobre o médium por vezes é violenta, provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares, uma agitação febril e convulsiva,
que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por sinais materiais com os quais não nos poderíamos enganar. A sua ação sobre o médium por vezes é violenta, provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares, que é que ele está falando, porque Kardec ele utilizou muito a psicografia, né? Então ele dizia que o próprio início do trabalho era um movimento muito brusco, batia, quebrava a ponta do lápis, rebolava, né? Então às vezes chegava a rasgar a folha. Ele dizia que isso já se tratava, se mostrar, por isso que ele diz, né? Com os quais não nos poderíamos enganar. Sua ação sobre o médium por vezes era violenta, provocando na sua escrita movimentos bruscos e irregulares, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons quando vinham psicografar, né? Aí entra o movimento do médium. Poxa, Constância, não quer dizer que todos os espíritos inferiores que vierem se comunicar vai ter todo esse estardalhaço? Para evitarmos isso é que realizamos o estudo da educação mediúnica. Esse é o motivo de, se eu estiver na rua, no cotidiano, ou mesmo uma pessoa que está chegando à instituição espírita pela primeira vez, e aquela pessoa ali se incorporar, ficar se debatendo, eu jamais, o bom senso me diz que eu deva vir fazer um diálogo com aquele espírito. Por quê? Porque eu não tenho um médium educado para conter qualquer atitude ou reação daquele espírito. O bom senso nos diz que eu tenho que tentar fazer o esforço para trazer aquela criatura novamente à consciência. Quanto menos gente olhando, melhor. Que tenhamos poucos, mas poucos verdadeiramente lúcidos, integrados com o que está acontecendo, responsáveis, orando para que possa fazer o acolhimento àquele irmão. Quanto mais estardalhaço, mais aumenta. Mais aumenta. Essa característica dessa imperfeição a gente vê também nos encarnados, né? Tem encarnado que bate porta, bate teclado, bate o telefone, bate tudo se quebra na casa da pessoa, nada dura. Nada dura, né? Grosseirão. Né? E assim, como nós, enquanto encarnados, devemos exercer o controle das emoções, né? Enquanto o médium tem que exercer o controle da faculdade. Senão um médium deseducado é aquele que chega em qualquer lugar e incorpora, e dá conselho, e fala bobagem. Então, é bem isso que eu te disse. Conforme eu vou estudando, né, conforme eu vou me aprimorando e vou me moralizando, eu vou tendo mais controle. Assim mesmo nós com as nossas emoções. Mas o médium, ele também, e até muito mais, ele tem que fazer, eu acho que até um exercício de controlar as emoções. Porque às vezes vem um espírito tão desesperado, tão choroso, que se o médium for chorar o tanto que o espírito está chorando, daqui a pouco está pior do que o espírito. Então ele tem que fazer ele também tem esse movimento das emoções, ele tem que fazer esse movimento. Ele também tem que exercitar isso. Eu tenho que passar a dor do espírito, mas sem anexar a dor totalmente a mim. Senão fica dor ruim. Era um, agora são dois. Então é realmente o exercício. A faculdade mediúnica é o exercício. E, obviamente, quanto maior a moral do médium, mais controle. Agora eu não tenho como exigir o controle para o médium que está no processo obsessivo. Ou para uma pessoa que está no processo obsessivo. Uma vez a obsessão cessando, nunca mais dá comunicação. Então é complexo realmente. Nesse caso não há diálogo, é oração, conter o médium ou o paciente, vamos chamar assim, o assistido, para que ele não venha se machucar, não venha se ferir. E o grupo tem que estar muito preparado. Eu digo que espiritismo ninguém brinca. Você não pode brincar de trabalho espírita. É sério, realmente. Outro sinal de sua presença é a obsessão. Os espíritos bons jamais obsidiam. Os maus se impõem em todos os momentos. Razão porque todo médium deve desconfiar da necessidade irresistível de escrever
que dele se apodera nas ocasiões menos oportunas. Jamais se trata de um espírito bom e ele nunca deve ceder. E aí é como a tia disse, né? Para ele ter esse controle de não ceder, ele precisa se moralizar e estudar. Senão ele vai achar que tudo que escreve é bom. Não, eu tenho que escrever porque está querendo, está pedindo passagem. E não é assim. Nossa, né? Uma vez chegaram comigo e disseram assim, não, algum fulano que publicou um livro, é desagradável a gente falar nomes, que o Espírito só, eu quero psicografar, ele estava dentro do avião, ele teve que arrumar um negócio para psicografar. Gente, só faltou ler o livro dos médios, porque isso aqui é falado no livro dos médios, e a revista espírita. Os espíritos são organizados. Você acha que eu quero falar, eu quero escrever, pega alguma coisa e escreva dentro do avião. Só essa fala já mostra por que tipo de espírito essa pessoa está assessorada. Então vamos ver o nosso querido Chico. Trabalhava o dia inteiro, não ficava incorporando. Não parava tudo para fazer a psicografia. O que ele fazia? Terminava a atividade, o trabalho, 7 horas da noite ele ia, estava na fazenda modelo, isso as primeiras obras, os romances. Psicografava ali, que chama-se porão, mas não é, porque aquelas casas antigas, né, tem um pé direito muito alto. Mas seria o primeiro andar, vamos chamar assim, o pé direito bem baixo, e ali ele psicografava, na hora marcada. Eu tenho 40 livros, tenho que... Não é isso, entendeu? Então, é bom senso mesmo. Então, se alguém chegou assim, não, o espírito quis comunicar, estava num lugar tarde, eu tive que arrumar. Não é assim. Entre os espíritos inferiores que se intrometem nas comunicações, há os que, por assim dizer, se insinuam furtivamente, como para fazer uma brincadeira, mas que se retiram tão facilmente como vieram. E isso na primeira intimação. Outros, ao contrário, são tenazes. Agarram-se ao indivíduo e não cedem senão a contragosto e com persistência. Apoderam-se dele, subjugam-no e o fascinam a ponto de fazê-lo tomar os mais grosseiros absurdos por coisas admiráveis. Feliz dele quando criaturas de sangue frio conseguem abrir-lhe os olhos, o que nem sempre é fácil, já que tais espíritos são mestres em inspirar a desconfiança e o afastamento de quem quer que os possa desmascarar. Daí se segue que devemos ter, por suspeito de inferioridade ou de má intenção, todo espírito que prescreve o isolamento e o afastamento das pessoas que podem dar bons conselhos. Olha, eu aqui digo, a pessoa está estudando, nosso estudo é bom, gente. Olha, eu fico ouvindo os áudios no YouTube e eu fico ouvindo antes, né, de publicar, eles me mandam, a gente dá uma olhada. E eu fico assim, tão agradecida de ver a quantidade de material excelente que nós temos, que não deixa a desejar e que é difícil de encontrar. Nós fazemos um estudo, mas eu não digo só a revista Espírita, eu digo todas as obras que nós estamos fazendo. Olha, eu vejo A Caminho da Luz, eu digo, meu Deus, nós conhecemos toda a história da humanidade, todo o progresso, é impressionante. Que obra é essa, meu Senhor? E a gente fica vendo aquilo e vamos acompanhando criaturas que por A, por B ou por uma própria auto-obsessão se afastam do estudo. E aí ele diz que se permitem. Por quê? Porque, exatamente, eles ficam firmes. Por quê? Quanto mais ignorante, melhor marionete. E quando se depara com um estudo que está fazendo a criatura sair das garras da ação deles, eles fazem um movimento muito forte, mas sutil, que você não consegue perceber, e afasta a criatura. Eu continuarei fazendo o trabalho, nós continuaremos fazendo o trabalho que nos compete, e cada um vai responder pelas suas atitudes. As pessoas dizem assim, eu digo, não, eu não estou perdendo nada, eu ainda continuo cumprindo o trabalho que o nosso Senhor Jesus nos confiou. A pessoa que deixou é que está perdendo. Então nós temos que estar muito vigilantes, muito
muito vigilantes para não cairmos nessas armadilhas, muitas vezes medíocres, mas que nós não estamos atentos. E o próprio Kardec conta na revista a gente já viu, de 1858, do jovem que foi procurá-lo, que estava assim, toda hora querendo escrever, né? E ele disse que era uma obsessão, já caminhando para uma fascinação, que ele disse para o jovem ir direto lá com ele, várias vezes, muito tempo, para poder desfazer, né, essa obsessão. E ele diz, um dos conselhos dele para o jovem era isso: não escreva qualquer hora, qualquer coisa. E o espírito queria afastá-lo da presença do Kardec. Exatamente. É exatamente isso que acontece. Se está esclarecendo, afasta. Lembrei do estudo anterior, né, que ele fala assim, que a situação dos encarnados do mundo sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem desse modo instrumentos de tentações nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Esse ela está lendo o livro Consolador, a questão de número 307 do livro Consolador. Então ele fala aí de vigilância. De vigilância. Que é aquilo que diz, sim, eu vou me afastar por quê? Só tem me feito bem, mas só que não é assim, gente. Vai dando antipatia, vai dando uma irritabilidade, sabe? Eles atacam na emoção, realmente. E a gente acha que é nossa mesmo, não se percebe. É só esperar se a gente conseguir se raciocinar. Gente, isso não está me fazendo mal nenhum. O outro vai ficando antipático. O outro vai ficando... Eu já tive participante que queria deixar de estudar só por causa do perfume da outra colega. Realmente era forte. Mas e por pouco não deixou. Então, para você ver como que as coisas são intricadas. Às vezes a gente acha assim que é muito, não, às vezes é por besteira mesmo. E nos afasta. O amor próprio vem em seu auxílio, porque nos é penoso confessar que fomos vítimas de uma mistificação e reconhecer que um velhaco, naquele sob cujo patrocínio nos sentimos honrados em nos colocar. Essa ação do espírito é independente da faculdade de escrever. À falta da escrita, o espírito malévolo dispõe de 100 maneiras diferentes de agir e ludibriar. Para ele, a escrita é um meio de persuasão, mas não é uma causa para o médium, é um meio de esclarecer-se. É legal quando ele diz aqui, né? Essa ação do espírito é independente da faculdade de escrever. E é bem como a tia foi falando, né? Todos nós estamos aqui no estudo. Quantas vezes no estudo começa com a sala cheia e termina com 3 gatos pingados? Falta de disciplina, né? E aí ele diz, o espírito malévolo dispõe de 100 maneiras diferentes de agir e de ludibriar. Até essa do perfume, né? Até essa do perfume, exatamente. 100 maneiras, é isso que ele está querendo dizer. Olha, gente, fique esperta, é de tudo. Aí é como... Qual é o teu ponto central? Ela não suporta cheiro de perfume forte. Então pronto. Ainda vai incentivar a outra a passar mais perfume ainda. Ela diz, mas eu não estou nem sentindo, eu vou passar mais. E a outra quer faltar, não falta, vai que hoje não passa. E aí é como a Carla leu do Consolador, né? A vigilância pelos caminhos que a gente tem que ter. E aí quando ele fala aqui, né, que o amor próprio, quer dizer que o orgulho, né, vem ao auxílio porque é penoso confessar que fomos vítimas de uma mistificação, de um engano, de reconhecer que eu estava errada, não era para eu fazer tal coisa, e reconhecer, né, um velhaco sob cujo patrocínio nos sentíamos honrados em nos colocar. Passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes, reconheceremos facilmente a sua origem e poderemos frustrar a malícia dos espíritos enganadores, que só se dirigem àqueles que se deixam enganar voluntariamente. Olha aqui, está aqui. Aqui fica bem claro, gente, que ninguém é vítima. Olha, ele diz assim, passando todas as comunicações escritas pelo controle das considerações precedentes, que deve existir realmente, reconheceremos facilmente a sua origem, de que tipo de espírito escreveu, e poderemos frustrar
a malícia dos espíritos enganadores. Frustrar, porque o que ele queria? Ele queria que a escrita dele fosse autêntica, que a ideia dele fosse autêntica. Só que quem leu viu que não era, então já frustrou ele ali. Acabou. Enganadores, que só se dirigem àqueles que se deixam enganar voluntariamente. Isso está bem claro no livro dos Espíritos. Se os Espíritos influenciarem, e como é que a gente pode fazer para que os Espíritos não continuem? Não me recordo o número da questão. Ele diz assim, é só não ceder. Eles vão insistir. Se você não ceder, eles desistem e vão embora. Pronto. Não é preciso tomar banho de sal grosso, dar 3 pulos no mar, passar por debaixo da escada, se esfregar com gato preto. O pessoal vai inventando tanto trem. Não tem absolutamente nada. Basta você ter lucidez com o seu pensamento. Não deixa. Se não deixou, atuais desistem e vão embora. Porque o que arrasta é a vaidade, né? Nossa, eu estou sendo assessorada. Sim, se usa o nome pomposo. Né? É Sócrates que já pensaste? Não, tem uns que dizem que é o próprio Jesus. Maria de Nazaré, então. Já é o campeão, né? Melhor usar logo o topzão. E a pessoa acredita, eles devem morrer de rir, esses espíritos brincalhões. Se perceberem que nos dobramos ante as suas palavras, disso tirarão partido, exatamente como fariam os simples mortais. Compete, pois, a nós provar-lhes que perdem o tempo. Acrescentemos que, para isso, a prece é poderoso auxílio. Por ela, atraímos a assistência de Deus e dos Espíritos bons, aumentando nossa própria força. Acrescentamos que, para isso, a prece é poderoso auxílio. Fica a dica, ela, né? atraímos a assistência de Deus e dos Espíritos bons, aumentando nossa própria força. Fica a dica, hashtag. Isso para tudo. Né? A prece é poderoso auxílio. Confirma? Confirma. É conhecido o preceito: ajuda-te e o céu te ajudará. Por certo, Deus quer assistir-nos, contando que, de nosso lado, façamos aquilo que é necessário. E o que nós necessitamos fazer? Justamente o quê? A prece. Orar e vigiar incessantemente. E estudar. E parar de pedir bobagem. Parar de pedir bobagem, né? Vamos parar aí que o nosso tempo já foi. Foi bom, gente, o nosso estudo? Acho que a revista espírita está bem legal agora. A gente tem que sair daqui afinado, viu? Vigilância no pensamento. Se disserem que você é ponta, estudioso, desconfie e sai correndo. Já sabe que é mentira. Você está trabalhando muito no mundo espiritual, não precisa mais vir para cá, vai direto para casa, é mentira. Não acredita. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro, gente.